Bem, senhoras e senhores, agora sim, em continuidade ao nosso tema Segurança Jurídica para a Infraestrutura no Brasil, convido as seguintes autoridades. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Convido também o ministro do Tribunal de Contas da União, TCU, Antônio Anastasia. E o sócio da Aires Brito Consultoria Jurídica e Advocacia, Carlos Aires Brito, nosso, então, ministro Aires Brito. Senhoras e senhores, com a condução e moderação dos trabalhos, Marco Aurélio Barcelos. Bom, mais uma vez, bom dia a todos. Uma honra para todos nós recebermos aqui as figuras ilustres e que talvez sejam os representantes mais importantes em relação à segurança jurídica, em relação ao tema que a gente vai tratar nesse painel. Então, quero cumprimentar, saudar a professora Anastasia, que foi meu professor na Universidade Federal de Minas Gerais. Aliás, professor, né, se o senhor me permitir esse registro, eu só estou aqui hoje porque o senhor fez o convite há 20 anos atrás para que eu pudesse, ainda como aluno da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, para integrar a unidade de PPP, quando o senhor era o secretário de Planejamento e Gestão do Estado. Então, me sinto muito honrado, muito feliz de termos esse encontro hoje. Parabéns ao senhor, né, pelo cargo que hoje ocupa. O senhor que é um dos grandes expoentes do direito administrativo e fez uma geração, inspirou uma geração de alunos, de administrativistas no nosso estado, em Minas Gerais. Professor, ministro Aires Brito, que dispensa, né, qualquer registro, qualquer comentário. Ministro Aires Brito, que cumpriu um importante papel no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e agora, evidentemente, né, o ministro André Mendonça, que ainda como advogado-geral da União, teve a oportunidade de se pronunciar e de registrar importantes apontamentos a respeito da segurança jurídica. Esse painel é um painel destinado a aprofundar, a refletir sobre o que significa os traços atinentes às expectativas legítimas que as partes, os interlocutores, os stakeholders têm no âmbito da infraestrutura e qual é a visão de diferentes órgãos, diferentes entidades em relação a essa temática. Então, nós temos o Tribunal de Contas da União, representado pelo ministro, pelo professor Anastasia, o Supremo Tribunal Federal, e temos a academia também representada aqui pelo professor Aires Brito. Nós vamos abrir esse nosso painel com uma fala de cada um dos ministros aqui presentes, e na sequência a gente faz aqui um bate-bola, um talk show, né, como é o formato desse nosso painel. Eu queria, portanto, começar pelo professor Anastasia, para trazer as suas impressões, os seus apontamentos a respeito do que significa a segurança jurídica, especialmente para o setor de infraestrutura, e por que é relevante tratar desse tema, desse assunto, dessa temática, quanto não só às rodovias, mas à infraestrutura e ao investimento privado em infraestrutura no Brasil em geral. Professora Anastasia, fique à vontade, se o senhor quiser utilizar o púlpito, né, passo a palavra ao senhor. Bom dia, senhoras e senhores. Meus cumprimentos a todos que participam desse evento. Permita-me o cumprimento ao eminente ministro André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal, a quem apresento aqui meus cumprimentos, minha admiração e minha amizade permanente. Ao ministro professor Carlos Aires Brito, a quem revejo aqui mais uma vez, pessoalmente, meu mestre no direito administrativo de tanto tempo, e que, a par de ser um jurista de nomeada, como sabemos, é um poeta, e com certeza nos brindará hoje aqui também com a sua inteligência invulgar, no qual o ministro André Mendonça deu bela sequência no Supremo Tribunal Federal. E me permite, meu caro Marco Aurélio, um comentário antes de começar a falar. A sua menção
a sua trajetória, que começa nos bancos da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, quando fui seu professor e você meu monitor, e eu convidei a integrar a unidade de PPP como secretário e depois em várias outras atividades que tivemos no governo do Estado, na realidade, para mim, como professor, e tenho certeza que o ministro André, que também é professor, e o ministro Caluzari igualmente, não há um reconhecimento maior. Muito mais de escrever um livro do que ter algum reconhecimento, um título, uma medalha, é ver os nossos ex-alunos em posições de reconhecimento, de destaque, dando desdobramento àquilo que sempre foram as nossas bandeiras. E eu sempre tive orgulho, e aqui modestamente dizer que eu sempre tive um olho muito bom para identificar os bons alunos, e aqui está um dos melhores deles. Meus parabéns, Marco Aurélio, pela sua trajetória. Eu quero agradecer o convite que me foi feito pela entidade que congrega as concessionárias de estradas de rodagem no Brasil para participar desse evento, numa mesa tão distinta como essa, e fico até um pouco encabulado de falar perante os ministros Carlos Aires e André Mendonça, mas é um tema que tem, de fato, nos fustigado e nos inquietado ao longo dos últimos tempos. Se nós levantarmos uma pesquisa, nós vamos ver que o tema de segurança jurídica, até alguns anos atrás, era pouco explorado no Brasil. Nós tínhamos, de fato, a necessidade, mas pouco contato com as dificuldades e desdobramentos práticos de uma insegurança jurídica que ainda hoje, e aqui eu quero fazer também uma menção à palavra do ministro Marcelo Sampaio, que acabo de assistir ao final, ministro de altíssima qualificação, que tem prestado um belo trabalho à nação, mas com um grau de otimismo que eu gostaria de ter. Comentei isso com o ministro Carlos Aires sobre o nosso nível de segurança jurídica. Nós temos ainda, claro, um trabalho para chegar num patamar que me pareceria mais adequado. E nos últimos anos, felizmente, talvez premidos pelas diversas dificuldades do setor privado, em especial daqueles que têm contratação com o poder público, o tema da segurança jurídica se inseriu de modo muito robusto na agenda nacional e passou a preocupar não só os gestores, os empresários, o setor privado em geral. E me lembro, inclusive, senhores, de uma frase que ficou atribuída ao então ministro da Fazenda, Pedro Malan, que ficou muito famosa, que ele dizia que no Brasil até o passado era imprevisível. Isso lança, de fato, sempre uma nuvem de dificuldades sobre aquilo que é imprescindível, qual seja a previsibilidade para que os agentes econômicos funcionem. O ministro Sampaio falava há pouco, e com toda razão, que o Brasil disputa com vários países de ser um porto seguro para receber investimentos internacionais. É evidente, por outro lado, que, infelizmente, aquele tempo antigo, aonde o Tesouro Nacional, os tesouros estaduais tinham lastro e condições para fazer grandes investimentos, esse tempo passou. Da mesma forma, recursos vindos de agências de fomento internacionais, como o Banco Mundial, como o Banco Interamericano, também não existem mais no volume necessário para os desafios da infraestrutura do Brasil, que são imensos. Ainda temos muito a fazer em termos de infraestrutura. Participei de um evento essa semana, no Jota, que é um veículo de publicação especializada, e lá se dizia que, em termos de ranking de qualidade de infraestrutura das nossas estradas, o Brasil ocupa uma posição, infelizmente, ainda muito modesta no concerto das nações. Então, nós temos ainda muito a aprimorar. E, para isso, nós precisamos ter recursos privados, quer nacionais e quer internacionais. E, para tanto, evidentemente, como o senhor sabe muito melhor do que eu, é imprescindível que haja o aporte de recursos no Brasil para tanto. Mas a condição sine qua non elementar, básica, é exatamente o investidor olhar o país e falar: investirei ali com segurança, com previsibilidade, o meu recurso retornará dentro dos cânones colocados naquele contrato e naquela licitação. Esse é o ideal. Nós já chegamos a esse patamar pleno no Brasil, não há dúvida que temos hoje uma situação melhor que tínhamos alguns anos atrás, mas nós temos ainda dificuldades. E eu queria citar aqui um exemplo que me parece triste, não pela autoridade que o cometeu, talvez ali no momento de ardor, e eu fui político até recentemente, e sei que o mundo político nos impõe determinadas condutas, mas um exemplo que aconteceu poucos anos atrás no município do Rio de Janeiro, quando o prefeito municipal sobe em um trator e ele próprio destrói uma cancela de pedágio, demonstrando que o contrato estava rompido sem autorização judicial.
é um exemplo que rodou o mundo e que, de modo claro, é a quintessência da insegurança jurídica, quando o próprio poder público rompe os contratos, no caso específico, de uma maneira tão figurada como essa e, na verdade, até concreta. Então, desse modo, esse ambiente de dúvida não pode persistir. E, para combater esse ambiente, nós temos de atuar em várias áreas. O primeiro problema que temos no Brasil, eminentes ministros, a meu juízo, são o que eu chamo de dois furores, duas vontades inatas da sociedade brasileira. Primeiro, o furor legiferante, que eu participei até recentemente como senador da República. Nós gostamos do Brasil de imaginar que a lei resolve todos os problemas, mas infelizmente sabemos que isso não ocorre. Não é um passe de mágica, não é uma varinha de condão que transforma a realidade por um ato normativo. Ao contrário, é imprescindível que a cultura seja modificada. Mas o furor legiferante, na realidade, no dia a dia, na prática e no cotidiano, o que ele leva, sob o ponto de vista prático? Ele leva a um surgimento incomensurável de normas jurídicas. Não só leis, portarias, decretos, regulamentos, instruções normativas. Todo órgão brasileiro, órgão público, tem uma vontade de legislar. As senhoras e os senhores que estão no mercado privado acabam sendo vítimas desse furor exagerado. E o pior, muitas e muitas vezes as leis são feitas sobre o mesmo objeto e reiterados e trazendo muitas vezes contradições que levam, e chegarei ao segundo furor daqui a um instante, às preocupações do Supremo Tribunal Federal. No caso do furor legiferante, eu cito um exemplo, eminentes ministros, que é, de fato, uma fotografia clássica desse exemplo. Recentemente, na sabatina, na CCJ, da recondução do Procurador-Geral da República, um par meu, um colega no Senado, levantou e fez uma questão sobre uma lei ambiental que ele havia aprovado de sua autoria enquanto deputado federal. E dizia ao Procurador-Geral que o Ministério Público Federal aplicava aquela lei de modo oposto ao que ele tinha cogitado. E, portanto, ele faria outra lei, que evidentemente teria o mesmo caminho. Então, percebam que essa volúpia legiferante leva a uma instabilidade jurídica, evidentemente. Infelizmente, o ministro Almir Pazianotto sempre disse: lei boa é a lei velha, porque ela já está remansosa, consolidada, com doutrina e jurisprudência de maneira robusta a solidificar a sua aplicação e o seu entendimento. Por outro lado, a par desse furor legiferante, que leva à instabilidade pelo excesso, nós temos a consequência desse furor, que é o irmão gêmeo dele, que é o furor querelante, que nós gostamos de levar tudo a juízo, infelizmente, e na nossa Constituição, os senhores dominam muito melhor do que eu, como ministro do Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário não pode declinar do dever de decidir. Aliás, nós brasileiros criticamos muito o Supremo Tribunal Federal sob o prisma do ativismo, mas, na verdade, o Supremo está simplesmente cumprindo o seu papel, porque o Supremo, o Poder Judiciário como um todo, não pode declinar e dizer: eu não decidirei essa matéria. O erro está na origem, na nossa vontade incomensurável de levar tudo para a decisão do Poder Judiciário. No próprio Congresso Nacional, quantas vezes participei de votações, e aquele segmento que é derrotado na votação não se conforma e bate nas portas do Poder Judiciário. Isso leva igualmente a uma imprevisibilidade, a uma instabilidade, a uma insegurança jurídica. E o próprio Poder Judiciário, com a volúpia de novas normas jurídicas e o número excessivo de ações, passa a ter, o que é humano, uma jurisprudência vacilante. E decide de forma A, de forma B, de forma C, porque são tantas ações e tantas normas que há mesmo uma dificuldade de se identificar qual seria aquela vertente, aquela trilha mais adequada para resolver aquele determinado problema. Então, essas duas ânsias da nossa sociedade levam a essa instabilidade e a esse sentimento coletivo de insegurança jurídica. Mas, todavia, nós não podemos nos quedar a essa realidade. Nós temos de combater exatamente esse esforço, nós temos de combater esse quadro através de, em primeiro lugar, o que é fundamental, um trabalho permanente, programático, dogmático, pedagógico, de ensinar, de discutir e de mostrar ao mundo, não só jurídico, ao mundo empresarial e especialmente ao mundo político, às lideranças nacionais,
que nós precisamos ter mais tranquilidade para ter o processo decisório mais sereno e mais tranquilo, através de segurança jurídica. Menos alterações legislativas, o máximo possível de evitar soluções judiciais. O ministro Marcelo foi feliz em mencionar o esforço que temos no Brasil hoje, felizmente, de identificar soluções extrajudiciais para os conflitos, porque isso estimula a segurança jurídica, porque evita uma judicialização que muitas vezes leva ao chamado, no caso das obras em especial, ao grande cemitério das obras inacabadas, que pululam pelo Brasil afora. Isso em decorrência, muitas vezes, dessas incompreensões. Como governador do Estado, senhores ministros, muitas vezes eu recebia os claims dos empresários e aquele claim vinha, nos parecia até no primeiro momento justo e legítimo, mas a própria advocacia do Estado dizia: cuidado, governador, cuidado, essa decisão poderá levar a uma responsabilização. Então, o melhor é aguardar o conforto da decisão judicial. E o conforto da decisão judicial leva 10, 15, 12 anos. Enquanto isso, a política pública fica inerte, paralisada. Então, nós precisamos de apostar nas compulsões judiciais. Felizmente, eu sou do tempo, o ministro Carlos Aires é um dos grandes próceres do direito administrativo brasileiro, e dos antigos congressos nós enchimos o peito para lembrar do princípio da indisponibilidade do interesse público, que proibia qualquer tipo de composição que poderia lesar indiretamente o tesouro. Ora, essa indisponibilidade, felizmente, já está afastada como princípio absoluto, no sentido que é possível, sim, até pela lei da arbitragem, a composição. Nós acabamos de inserir na nova lei de licitação, que tive a honra de ser relator no Senado, a previsão dos comitês de solução de conflitos no âmbito dos contratos, conforme a modelagem do Banco Mundial e uma lei paulistana que já existe. Então, o objetivo é esse, para estimular que as próprias partes se componham. Só que no ambiente que nós vivemos, e que os senhores estão aqui, e que comprovadamente existe no Brasil, com um volume exagerado de ações judiciais, o poder público é sempre um polo nessa relação. Se fossem só as partes privadas, seria talvez mais fácil. Mas a presença do poder público instabiliza, porque aí entramos no segundo lado da insegurança jurídica, que os senhores convivem também, que é o receio do agente, é o medo do agente em decidir. O famoso código do fracasso de José Roberto Drome: não pode, não decida, melhor não fazer nada, se for urgente, espere, a melhor solução é quedar-se silente. Ora, o código do fracasso, como diz o nome, é a comprovação da ausência da administração. O ministro Bruno Dantas, que hoje preside o Tribunal de Contas, que eu tenho a honra de integrar, cunhou a feliz expressão do apagão das canetas, que é exatamente o receio do gestor dar uma assinatura, que é uma assinatura hoje, um processo amanhã. Se for um só, é até bom. Uma assinatura, 10 processos. Então, com esse ambiente de insegurança levado não só ao mundo do empresário, mas também ao gestor, o receio se avoluma e ele passa a querer não decidir. E lembro-me de um antigo líder político de meu estado, o governador Hélio Garcia, que dizia: só não erra quem não faz. Todos nós somos sujeitos a erros, erros menores, erros formais, e por isso mesmo um esforço imenso nos últimos anos, e que estamos fazendo também no Tribunal de Contas, e que o Supremo tem feito, e demais tribunais e os órgãos de controle, para distinguir a água do vinho, o joio do trigo, para, é claro, jamais passar a mão na cabeça daquele que comete o ato ilícito doloso, com culpa grave, com má fé, mas saber que, por outro lado, o equívoco da culpa leve, do erro formal, da irregularidade administrativa, ela é humana, e que até esse momento, infelizmente, no Brasil, e eu vejo isso no TCU, muitas e muitas pessoas são punidas por questões formais. Isso leva o gestor a um receio imenso. Fizemos no Congresso a Lei 13.655, que o eminente ministro André Mendonça, como advogado-geral da União, teve a imensa felicidade, a iniciativa, e sempre vou louvá-lo por isso, de ter regulamentado em 2019, no início da atual administração, quando exercia a titularidade da AGU, detalhando o procedimento de modo a dar um pouco mais de segurança aos agentes públicos e também aos empresários e aos usuários dos serviços públicos.
no sentido de distinguir essas etapas. E mais do que isso, determinar aos órgãos de controle que tenham cuidado e cautela e que observem de modo claro as circunstâncias que levaram o gestor àquela determinada decisão, que se coloquem no lugar dele. Porque é muito confortável um magistrado, um membro do Ministério Público, do controle interno, sentado em seu gabinete de ar-condicionado, 5, 6 anos depois, imputar responsabilidade a um gestor esquecido e olvidado daquele momento grave que ele vivia. Os senhores atuam no campo das construções. Imagine a ponte que cai numa enchente, sofri isso como governador várias vezes, uma situação emergencial que ocorre e que não é compreendida e que alguns anos depois a pessoa é chamada e é penalizada e nem acesso aos documentos tem. Então, essa modificação da legislação, da jurisprudência, da doutrina, é exatamente o seguinte: dar um mínimo de conforto, não aquele que agiu, obviamente, com dolo e má fé. As penas criminais, as penas do Código Penal serão adequadas, mas o gestor comum que comete o equívoco, nós temos de dar a ele um tratamento distinto. Isso dará ao gestor mais equilíbrio e levará também a um ambiente econômico, um ambiente amigável, para termos segurança jurídica adequada para, de fato, recebermos investimentos internacionais. Então, essa a mensagem que trago, essa ânsia de termos o Brasil num ambiente mais avançado, mais adequado, para que o empresário possa investir, que o gestor possa decidir e que nem um nem outro tenha medo, tenha receio, porque ele terá previsibilidade, ele terá estabilidade, ele tem boa-fé na sua ação e não vai confrontar com o gestor que está completamente amedrontado ou com o poder público e que tem uma reserva mental e que vai, eventualmente, levar uma lesão ao seu investimento e à sua proposta que foi colocada licitamente no certame licitatório. Então, esse ardor pela segurança jurídica me parece, sempre um santo grau que nós temos de buscar. Estamos no seu caminho, estamos quase lá, como Indiana Jones foi identificá-lo, mas é preciso mais. E esse mais, me parece, que não é mais no campo legislativo, não é mais no campo jurisprudencial, é mais no campo comportamental, envolvendo a sociedade brasileira, para termos, num grau avante, num senso de coletividade, o sentimento de pertinência a uma sociedade civilizada e, portanto, que reconhece a validade, a rigidez dos contratos e, mais do que isso, a boa-fé daquele que age corretamente em prol do desenvolvimento do Brasil. Marco Aurélio, muito obrigado. Bom evento, senhoras e senhores. Agradeço à professora Anastasia, com o brilhantismo e a galhardia que lhe é muito peculiar. E passo a palavra agora para o ministro Aires Brito, para que possa também compartilhar conosco a sua visão a respeito da segurança jurídica. Professor. Muito bom dia para todos. Meus agradecimentos sinceros por participar, pela honra de participar desse encontro tão qualificado. Se me permitem uma saudação mais personalizada, quero cumprimentar com todo carinho, com todo agradecimento ao doutor Marco Aurélio. Falo da minha honra de participar deste evento na companhia do ministro André Mendonça, a quem muito admiro, de longa data, com quem já tive a oportunidade de despachar muitas vezes, a partir da Advocacia Geral da União, ocupada no seu posto mais alto por ele mesmo, o ministro André Mendonça, com tanta proficiência, com tanta competência, fiel aos princípios do artigo 37, cabeça da Constituição. E, finalmente, uma saudação muito carinhosa também ao ministro Antônio Anastasia, meu amigo de longa data, com quem tive a feliz oportunidade de frequentar cursos, congressos de direito público, notadamente de direito administrativo. Sua Excelência é um administrativista de primeiríssima qualidade, um professor de todos nós, de sorte que aqui eu me encontro
feliz por essa oportunidade de tentar contribuir de alguma forma para esse tema central da segurança jurídica, afunilando para o setor de concessão de rodovias. A segurança jurídica é tão fundamental no nosso país, e em qualquer país civilizado, que ela chega a ser um elemento conceitual da própria democracia, do próprio Estado de Direito. Estado de Direito é um gênero, né? Estado democrático de direito é uma divisão, Estado de Direito democrático é também uma divisão. São espécies do Estado de Direito. E Estado de Direito, na sua conceituação mínima, não é senão o Estado, o poder público, o Estado, a pessoa estatal, que respeita o direito por ele mesmo criado ou para ele mesmo criado. Por exemplo, a Constituição originária, na sua redação originária, a Constituição é um direito feito para o Estado e não pelo Estado. Nós sabemos que temos, ali na cabeça do artigo 1º da Constituição, 5 pessoas estatais. República Federativa do Brasil é uma pessoa estatal. União Federal é outra pessoa estatal, é a pessoa central da federação, não total. Cada Estado-membro, cada município e o Distrito Federal. 5 pessoas estatais, espécies de pessoas estatais. Entretanto, uma só nação, a nação brasileira. E exatamente essa nação, realidade única, a elaboradora da Constituição. E a Constituição é a única lei que não tem número, porque é elaborada exatamente pela nação para o Estado. É a única lei que o Estado não faz, a Constituição originária. Entretanto, é a lei de todas as leis que o Estado faz. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque segurança jurídica é mesmo elemento conceitual do Estado de Direito. Falando mais tecnicamente, do nosso Estado democrático de direito, da nossa democracia. Porque desde o preâmbulo, né, da Constituição, que a democracia, o Estado democrático, foi colocado como a finalidade dela, Assembleia Nacional Constituinte. Todo mundo sabe de qual é salteado. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para, e vem o que interessa, instituir um Estado democrático. No corpo de dispositivo da Constituição há muitas confirmações de que a democracia, numa linguagem metafórica, é a menina dos olhos da Constituição. É o princípio dos princípios, substantivamente. Não é o princípio continente, de que todos os outros princípios são conteúdos. República, princípio conteúdo da democracia. Federação, princípio conteúdo da democracia, desse princípio continente de nome democracia. Separação dos poderes, princípio conteúdo. Liberdade de iniciativa, princípio conteúdo. Liberdade de imprensa, princípio conteúdo do princípio continente da democracia. E assim como a Constituição formalmente é a lei que mais se faz presente nas outras leis e que mais reconduz a ela as outras leis, espécie de fonte, ímã e bússola ao mesmo tempo, substantivamente a democracia é o princípio que mais deve estar presente nos outros princípios, o que mais atrai para ela a democracia os outros princípios. Substantivamente, portanto, democracia é fonte, é ímã e é bússola. E Estado democrático é Estado que prima pelo princípio da segurança como um dos seus elementos conceituais, para que todos saibam por antecipação quais as regras do jogo social, com seus desdobramentos, inclusive na área econômica, na área política. Todo mundo quer saber, por antecipação, o que pode fazer, o que não pode fazer, o que está liberado para fazer, o que está proibido de fazer, o que está obrigado a fazer. As regras do jogo devem ser lançadas por quem de direito e devem ser fidedignamente observadas. Eu digo isso para dizer o seguinte:
para tentar arrematar o juízo com a seguinte ideia-força. Segurança jurídica máxima é observar a lex máxima, que é a Constituição. E, substantivamente, observar a democracia como até princípio de interpretação de todos os outros princípios, de todas as regras da Constituição. Devíamos falar assim, mentalmente, para internalizar a ideia-força da democracia como princípio continente. República Democrática do Brasil. Federação Democrática do Brasil. Separação dos poderes democrática do Brasil. Liberdade de iniciativa democrática do Brasil. Poder Judiciário, ministro André Mendonça, democrático do Brasil. Supremo Tribunal Federal, democrático do Brasil. Para que essa parelha temática nunca seja esquecida. Constituição, democracia. Não por acaso o artigo 5º, 44 da Constituição, no âmbito dos direitos e garantias fundamentais, fala o seguinte: constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra, e vem a parelha temática mais alta e mais indissociável, a ordem constitucional e o Estado democrático. Artigo 17, cabeça. Os partidos políticos, professor e ministro Antônio Anastasia, têm liberdade no plano da sua constituição, fusão, incorporação, extinção, respeitados alguns princípios, dentre eles o regime democrático. Artigo 23, parágrafo 1º, inciso 1º, regra panfederativa. Todas as pessoas federadas devem preservar, observar a Constituição e as instituições democráticas. Artigo 127, Ministério Público, dentre as finalidades dele, defesa do regime democrático. Forças Armadas, artigo 142, vêm regradas num título da Constituição, de número 5, cujo nome é didático, profilático, da defesa do Estado e das instituições democráticas. Por isso que a Constituição se dispôs a armar um organismo estatal, não para golpear a democracia, mas para defender a democracia. E Bobbio dizia: democracia é o governo do poder público em público, perante o público, desnudadamente, com toda a visibilidade. Excomunhão da cultura do bastidor, canonização da cultura do sol a pino. Por isso que causa tanta espécie falar hoje em dia de orçamento secreto. Se o orçamento é estatal, é porque é público. Se é público, não pode ser secreto. Como fica o Tribunal de Contas aqui? Entre atribuições, competências explícitas constitucionais, está de exercer o controle externo. A lei orçamentária é a segunda lei mais importante do país. A primeira é a Constituição, a segunda é a lei orçamentária. Por quê? Porque atentar contra a Constituição, cabeça do artigo 85, e contra a lei orçamentária, acho que inciso 6º do artigo 85, isso constitui crime de responsabilidade. São as duas leis mais importantes do país. Isso é segurança jurídica. Bem, o que pretendo dizer é que essa postulação do setor de infraestrutura, um setor multiplamente regrado pela Constituição, seja isoladamente, seja articuladamente, associadamente, a energia, a transportes, a telecomunicações, né? Como a Constituição, a saúde mesmo, a bem-estar da população. Quando a Constituição fala de licitação, por exemplo, está primando pelo princípio da segurança, porque termina dizendo, observadas as condições do contrato, né? Ou seja, a licitação é feita para democraticamente conferir igualdade de oportunidade a interessados, a eventuais competidores, observadas as condições iniciais da proposta, observado o contrato, observado o edital,
Porque segurança jurídica é um ativo cultural civilizatório. Diz muito bem da imagem do país até lá fora. Os senhores já devem saber disso. O Brasil é primeiro-mundista juridicamente. O país é juridicamente primeiro-mundista, graças a essa Constituição. Nós temos mais de 14 mil leis, mais de 120 emendas à Constituição, o tal furor legislativo, a volúpia normativa, que traz muita insegurança jurídica isso. Mas o fator de unidade formal é a Constituição. Se queremos segurança jurídica, devemos interpretar todas essas leis e todas essas emendas à luz da Constituição originária, notadamente das cláusulas pétreas. Conhecer a Constituição, o ministro André Mendonça sabe muito bem disso, é fundamental, é tão fundamental que há um Supremo Tribunal Federal, que vela notadamente, é o guardião, né, precípuo principal da Constituição. E a Constituição está ao nosso dispor. Dela devemos fazer o tempo inteiro mesa redonda. Se o perigo mora ao lado, essa crise multitudinária, política, ecológica, que tristeza ver a floresta amazônica, o cerrado aqui, passar por desmatamento, por incêndio, por predação. Os predadores ecológicos, né, ambientais, estão muito à solta. Entretanto, a Constituição é um primor no trato da matéria. Né? Diz que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é dever do Estado, direito de todos, bem de uso comum do povo, né? Será preservado para as futuras e presentes e futuras gerações. Um primor a Constituição. Nós não padecemos de déficit de normatividade constitucional. Padecemos de déficit de efetividade constitucional. Talvez pelo desconhecimento na devida conta dela, Constituição. Lá fora, isso é bom para a economia do Brasil, é bom para o setor de infraestrutura. Lá fora, o país tem a melhor imagem jurídica. Não há Constituição, mas não tem nada a ver com esquerda ou com direita. Eu acho essa dicotomia absolutamente superada. É uma Constituição civilizada, é uma Constituição democrática, é uma Constituição humanista, é uma Constituição ecológica, é uma Constituição que prima pela justiça social, a ponto de dizer, não é, entre os fundamentos do nosso Estado democrático de direito, artigo 5º, número 4, valorização do trabalho e da livre iniciativa. Entre os fundamentos, artigo da República Federativa Democrática do Brasil, artigo 3º, inciso 3º, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as distâncias sociais e regionais. Artigo 170, sobre a ordem econômica, nos interessa a todos. Diz a Constituição, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna, ou seja, existência materialmente digna. Porque o terceiro princípio, fundamento da Constituição, artigo 1º, inciso 3º, é a dignidade da pessoa humana. E diz o artigo 170, como se fosse pouco, conforme os ditames da justiça social. E os seguintes princípios: soberania nacional, mercado interno, interesses nacionais, é o primeiro fundamento, soberania nacional. Aí vem propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, redução das distâncias regionais e sociais, busca do pleno emprego. Que princípios humanísticos! Nós não temos no Brasil um capitalismo singelo. Nós não temos no Brasil uma economia de mercado, singelamente. Nós temos uma economia social de mercado. Está aqui na Constituição. E, finalmente, uma norma de democratização interna do capital. A democracia deve permear todo o nosso entendimento da Constituição, seja dos institutos, seja das instituições. Favorecimento, tratamento favorecido. O artigo 178 completa isso com o 179 para as pequenas e microempresas. Quer dizer, melhor é impossível.
Não existe a ordem econômica de um lado e esses princípios do outro. Não existe a ordem econômica senão elementarizada por esses princípios. Holisticamente, tudo é um. E o que mais nos interessa em matéria de administração pública, enquanto poder concedente, artigo 37, uma norma também pan-republicana e pan-federativa. Administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes, de qualquer das unidades federadas do Brasil, rege-se pelos seguintes princípios, não são regras. Princípios são normas de superior envergadura normativa, veiculam ideais de vida civilizada. A nossa Constituição é ricamente, copiosamente, exemplarmente principiológica. Quais são os princípios? E com isso eu termino a minha fala. Princípios que nos dão segurança jurídica absoluta. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Mas como interpretar isso? Encadeadamente. Legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Artigo 5º, número 2 da Constituição. Tinha que ser o primeiro princípio regente das atividades administrativas. Mas não basta aplicar a lei. É necessário, mas não é suficiente. Os ministros André Mendonça e Antônio Anastasia bem sabem disso. É preciso aplicar a lei por um modo impessoal. É preciso aplicar a lei por um modo moral, ético, combinando poder e pudor necessariamente. É preciso aplicar a lei por um modo público, transparente, visível. É preciso aplicar a lei por um modo, o ministro Marcelo da Infraestrutura, Sampaio, falou de excelência. O princípio da eficiência, para alcançar o patamar da excelência, porque a população administrada merece o melhor, a melhor administração pública do ponto de vista da atuação qualitativa. Porque com a observância desses 5 princípios, assim mescladamente, entremeadamente, um dizendo para o outro, eu sou quem sou, por serdes vós quem sois, o que sucede? Nós temos uma administração legítima, segura. O princípio da segurança está observado. Basta que a administração pública observe com fidedignidade a Constituição. O perigo mora ao lado, a crise multitudinária. A solução mora ao lado, a Constituição. O direito é um sistema por causa da Constituição. Nós sabemos que sistema é uma pluralidade de elementos segundo uma perspectiva de unidade. Esses elementos não ficam soltos, têm que ser reconduzidos à unidade, ao primeiro deles. Formalmente, todas as leis, todas as emendas, medidas provisórias, todos os atos da ordem normativa são reconduzidos à unidade da Constituição. É por isso que o direito é formalmente um sistema, graças à Constituição. Ela é a condição de possibilidade lógica do direito como sistema. E, substantivamente, tudo deve se reconduzir à democracia. Governo do povo, pelo povo, para o povo. Estado democrático de direito, Estado de direito democrático. Tobias Barreto dizia, ali onde o povo não é tudo, o povo não é nada. A democracia reconduz a ela todos os outros princípios da Constituição. E essa pluralidade, e o direito como sistema substantivo, é assim porque os seus elementos substantivos se reconduzem à unidade do primeiro deles, a democracia. Então, se estamos falando de segurança jurídica, por favor, se estamos falando de segurança jurídica, a porta de saída é a Constituição. É conhecer bem a Constituição. Essa Constituição é um ativo cultural, civilizatório, que nos habilita a pontificar na ordem internacional como um povo juridicamente primeiro-mundista. Bem, um dito popular para terminar, chinês, que se nós observarmos isso, conjuntamente com essa fidedignidade à Constituição, orgulhosa fidelidade à Constituição, um elo de pertencimento ao país, via Constituição, via democracia, o mais honroso elo de pertencimento à nação brasileira, vamos nos lembrar desse ditado chinês.
Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Um exemplo vale mais do que 1000 imagens. Obrigado. Eu agradeço as inspiradoras e exemplares palavras do ministro Aires Brito e convido o ministro André Mendonça para poder trazer as suas reflexões. Bom dia, senhoras, senhores. Prazer estar aqui com vocês e privilégio poder compartilhar um pouco dessa temática da segurança jurídica com aqueles que empreendem, que produzem, que constroem e que fazem o nosso Brasil crescer no dia a dia. Então, minha saudação, minha reverência aos senhores e às senhoras pela dedicação e pelo empenho por produzirem e incrementarem o desenvolvimento do nosso país. Querido Marco Aurélio, muito obrigado. Em seu nome, agradeço a BCR pelo convite que me fora feito, tendo como porta-voz o ministro Aires Brito, e aí o convite se transforma em convocação. Querido ministro, muito honrado em tê-lo estarmos juntos nessa manhã, um privilégio sempre, privilégio ouvi-lo, privilégio simplesmente estar presente junto ao Senhor pela paz, pela espiritualidade que transmite, segurança, integridade de propósitos e de ações. Minha honra e privilégio de estarmos juntos nessa manhã. Também, da mesma forma, professor, ministro Anastasia, Brasil ganhou um bilhete de loteria premiada ao tê-lo ao TCU. Acho que é o que o senhor simboliza de forma natural e verbaliza e vocaliza só pela presença e segurança jurídica. Então, quando estamos acompanhando uma vida que passou pelos mais diversos cargos, foi secretário, foi governador, foi senador, hoje ministro do TCU, mantém a mesma altivez pública, integridade, comprometimento com o país, com a coisa pública. É uma honra e um privilégio sempre também estar junto ao senhor. Meu reconhecimento a esses dois homens públicos que não só fizeram, mas fazem parte da história e da boa história do nosso país, e a eles também dedico aqui minha reverência pela história de vida de ambos. Eu queria aproveitar essa manhã, ao tratar do tema de segurança jurídica, iniciar talvez com uma reflexão entre o papel do Estado e iniciativa privada. Eu entendo que essa ainda não é uma questão muito bem resolvida no nosso país. Nem o Estado olha, por vezes, com confiança para a iniciativa privada e a recíproca é verdadeira. Há um grau de desconfiança da iniciativa privada em relação ao Estado. Cada qual tem os seus motivos para essa percepção, mas o fato é que isso desagrega, isso não ajuda o nosso país. E nós precisamos trabalhar, então, nesse sentido, para corrigir as causas dessas distorções. E para corrigir a causa dessas distorções, nós precisamos compreender o papel do Estado e o papel da iniciativa privada. Em primeiro lugar, é papel do Estado garantir os direitos fundamentais do cidadão. Direitos de liberdade, direitos de produzir, direitos de comerciar, direitos de se expressar, direitos de ir e vir, direitos de empreender, direitos de lucrar, direitos de desenvolver-se, direitos de usufruir dos méritos dos seus trabalhos.
É papel do Estado, além de garantia desses direitos, prestar serviços públicos. O artigo 6º da Constituição fala dos direitos sociais. Uma boa educação, boa saúde, uma previdência justa, uma assistência social adequada, uma segurança pública efetiva. Então, há dois papéis centrais do Estado. E cabe ao Estado exercê-lo com eficiência. Garantir adequadamente os direitos fundamentais e prestar um serviço público eficiente, logicamente conjugado com todos os princípios aos quais o ministro Aires Brito fez referência do artigo 37. Garantir um direito fundamental que é reconhecido já na Europa a uma boa governança pública. Por outro lado, a iniciativa privada tem o seu papel. Ela tem que ter garantida essa livre iniciativa, como eu já me referi. Ela tem a possibilidade de se desenvolver num ambiente seguro, com uma carga tributária adequada. Também tem a responsabilidade, duas responsabilidades básicas. A iniciativa privada também cabe garantir os direitos fundamentais. Então, ela não pode discriminar, por exemplo, pessoas no exercício das suas atividades. Tem que respeitar a igualdade, tem que ser justa no desenvolvimento do seu mistério, do seu core. E tem também uma responsabilidade social, sem prejuízo de todas as suas liberdades. E, por vezes, o Estado vê a iniciativa privada como vilão e a iniciativa privada vê o Estado como um leviatã. Eu me lembro que principalmente quando coordenava as equipes de negociação de acordos de leniência pela CGU e AGU, havia na visão de alguns órgãos de controle, não diria nem órgãos de controle, mas de alguns agentes de órgãos de controle, inclusive dentro da CGU e da AGU, porque é uma percepção que, por vezes, está enraizada numa cultura de pensamento, que as empresas eram inimigas e, por outro lado, as empresas numa percepção equivocada de que o Estado ou estava ali para fechá-las ou estava ali para resolver um problema que elas tinham criado. Eu me lembro algumas empresas, na primeira reunião, os advogados vinham, você tem que fazer o acordo comigo, porque senão eu vou fechar. E a minha resposta é, você não pode transferir um ônus para mim daquilo que você causou. O que não significa que nós estejamos aqui para lhe fechar, até porque existe o princípio da preservação da empresa. E como é que essa relação começa a mudar? Para mim, há dois eixos fundamentais: boa-fé recíproca e integridade recíproca. Imprescindível para o desenvolvimento do nosso país, em especial para as empresas que se relacionam diretamente com o Estado. Integridade e boa-fé. Então, invistam em integridade. Invistam na construção de um desenvolvimento empresarial sadio.
Essa, para mim, é a primeira função social de uma empresa. Assim como a empresa quer que o Estado respeite os contratos, o Estado quer que a empresa ou a iniciativa privada respeite as leis. E, para isso, é necessário boa-fé e integridade. Sabendo, de lado a lado, que nenhum dos dois é perfeito. E que as distorções, elas demandam correções pontuais, mas não traumas sistêmicos. E é nessa perspectiva que as questões devem ser tratadas. Então, se nós queremos segurança jurídica, o primeiro passo é tanto Estado como iniciativa privada respeitar as leis. Há um sistema legislativo, por vezes confuso, não adequado, de difícil interpretação, por vezes que amarra o desenvolvimento? Sim, há. Mas é próprio do regime democrático nós corrigirmos isso democraticamente, e não simplesmente violando a legalidade. Segundo ponto, é preciso reconhecer que nós estamos aquém de onde deveríamos estar. O Banco Mundial, ele traz 6 indicadores de governança pública. Eu vou destacar 2. Os indicadores são efetividade das políticas públicas, rule of law, qualidade regulatória, estabilidade política, o impacto da violência na estabilidade política, questão de voice accountability, transparência, liberdade de expressão, liberdade de imprensa e controle da corrupção. Vou chamar atenção para 2, que para mim me parecem mais adequados para o público. Rule of law e qualidade regulatória. Se nós compararmos os indicadores do Brasil em relação a mais de 200 países, nós estamos abaixo da média. Em números de 0 a 100, em torno de 5 e pouco, 4 e pouco. Ou seja, há uma dificuldade no Brasil de autoridades e de pessoas físicas e jurídicas em cumprirem as leis, as determinações jurídicas das autoridades, os ordenamentos correspondentes de cada atividade. Por parte do Estado e também por parte da iniciativa privada. Nós precisamos criar uma cultura de respeito à legalidade. Porque eu não respeito o contrato se eu antes não respeito uma lei de âmbito geral. Como é que eu vou respeitar uma lei entre as partes? Qualidade regulatória. Pasme, em 2018, segundo o índice do Banco Mundial, nós tínhamos uma qualidade regulatória pior que a do Paraguai. Melhoramos 2019, 2020, o índice de 2021 não saiu ainda. E quando nós vemos em perspectiva esses números, que existem desde 1996, a qualidade regulatória no Brasil hoje é pior do que em 96. Quais as causas disso? Eu fiquei impressionado, enquanto ministro do governo, senador e ministro Anastasia, que a disputa política pela indicação de um diretor de agência regulatória era mais intensa, por vezes, do que a indicação de um ministro de Estado. Há um erro sistêmico. Fazendo justiça,
houve uma busca, pelo menos durante o período que eu participei no governo, de se tentar levar critérios mais técnicos. Por vezes, talvez se conseguia, por vezes, talvez não. E aqui não é legitimar ou deslegitimar nenhum nome. A questão é de modelo sistêmico. É salutar que isso passe pelo Congresso, em especial pelo Senado, mas também é salutar que se compreenda a necessidade de pessoas com um know-how suficiente para estar nessas posições. Porque a regulação ela tem dois objetivos muito cruciais. O primeiro é fomentar o serviço regulado. Fomentar as empresas a se desenvolverem no âmbito daquele serviço regulado. Em segundo lugar, que esse fomento se dê com bases reguladas, que garantam um bom serviço, que o usuário desse serviço usufrua desse serviço na sua máxima potencialidade e no menor custo possível. Então, nós precisamos, e aí eu digo enquanto país, repensar a nossa filosofia, o nosso modelo mental entre cumprimento à lei e contrato e a importância da regulação do mercado para o cumprimento desses dois objetivos aos quais me referi. Em terceiro lugar, segurança jurídica envolve uma reavaliação do papel dos órgãos de controle. E aqui eu me refiro, num primeiro momento, de modo especial, aos controles no âmbito da própria administração pública. Controle externo e controle externo. Interno e externo. Uma compreensão dos órgãos de controle, e eu incluo aqui também o Ministério Público, de que o que é precípio ao órgão de controle é controlar legalidade. Não é controlar mérito administrativo. As opções das decisões administrativas competem ao gestor. Ao órgão de controle, sob minha avaliação, compete a avaliação da legalidade. Mas, invariavelmente, obras públicas são paralisadas por avaliações que envolvem questões de mérito, paralisadas ou retardadas. Logicamente que, se nós vamos no âmbito do TCU, a visão dos ministros tem sido cada vez mais de reconhecimento do papel do gestor na escolha da forma de se fazer. Mas, se nós vamos, talvez, para os estados e para os municípios, isso ainda nós temos muita dificuldade. Eu ressalto a importância do ministro Anastasia no TCU, porque ele, melhor do que ninguém, é um defensor de um controle responsável, que se preocupe com o desenvolvimento, que não veja simplesmente as questões formais, mas veja o todo. Por isso, torci muito por sua ida para o TCU. Dentro dessa visão de mérito, também deve haver um conceito que o administrador público deve internalizar. Ele deve privilegiar a discricionariedade técnica e não a política.
Então, a escolha do modo de se fazer tem que ser técnica. Vocês são construtores, ou viabilizam a construção do nosso país. Vocês sabem que um engenheiro pode ter, para fazer uma ponte, 2, 3 formas, talvez, de construir, ou uma estrada. Não é uma coisa única, não há uma técnica única de se construir um contrato de concessão. Há várias formas para fazê-lo. Todas, por vezes, legais, ou devem até ser legais. Então, a escolha da melhor técnica cabe ao administrador público. Quando nós entramos, e o Brasil precisa ainda avançar numa questão de simples discricionariedade política, normalmente o problema vai estar não na discricionariedade política, mas será uma tentativa de se avançar na questão da legalidade. Por último, muito se discute a questão de decisões judiciais que impactam no desenvolvimento. Queria fazer um registro, em primeiro lugar, elogioso ao Supremo Tribunal Federal. Enquanto estive no governo, principalmente enquanto AGU, o Supremo Tribunal Federal foi muito sensível às questões que envolviam o desenvolvimento do país. Graças a decisões do Supremo, muitas concessões foram feitas, foi possível fazer desinvestimento de empresas estatais, vide a BR Distribuidora. Por outro lado, há um risco de se gerar insegurança jurídica, que é uma judicialização constante. E a questão é, há uma judicialização da política ou uma politização do judiciário? Judicialização da política. Sem dúvida que há. Hoje, qualquer questão onde uma minoria no Congresso foi derrotada, se leva ao Supremo. E o Supremo, como disse o ministro Aires, tem que decidir. É boa ou não essa judicialização da política? Tem aspectos positivos e negativos. Penso eu que mais, ou de uma forma mais ampla, aspectos inadequados, porque, de algum modo, violam o princípio democrático. Mas tem aspectos positivos. Por vezes, o que se decidiu por uma maioria afronta a Constituição. Politização do judiciário. Eu acho que essa expressão ela não é a mais adequada. A questão é se discutir se há um ativismo ou não há um ativismo. E aí, uma concepção pessoal minha. O judiciário tem o poder de dar a última palavra sobre uma determinada questão discutida. É um poder muito grande. Por ser assim, penso eu que o papel do judiciário deve ser, se há uma politização, judicialização da política, uma atitude mais autocontida. Não cabe ao judiciário um papel ativista. Cabe a um papel de garantir os direitos fundamentais,
de garantir a livre iniciativa, mas não de formular por si só ou por decisões, soluções que não encontrem um respaldo prévio naquilo que foi estabilizado já, principalmente pelo Congresso Nacional. O que eu quero dizer é, se o parâmetro máximo de decisão é a Constituição, o parâmetro inicial deve ser a lei. E não necessariamente as concepções filosóficas ou ideológicas do julgador. Nesse sentido, se tem alguém que é escravo da Constituição e das leis, são os julgadores, mais do que todos. Penso que isso trará, se de alguma forma não trará, num curto prazo, avanços tão substanciais, no médio e longo prazo, garantirá avanços estáveis e duradouros. Que é um modelo que gera mais estabilidade. Então, penso que o papel do judiciário, acima de tudo, é garantir essa segurança e essa pacificação social, conciliando uma atuação que valorize a livre iniciativa, mas que também preserve direitos fundamentais. Meu muito obrigado pela atenção e pelo tempo dedicado a nos ouvir nessa manhã. Bom, agradeço ao ministro André Mendonça, também pelas inspiradoras palavras, pelos ensinamentos aqui, nas suas colocações, nas suas reflexões. E para aproveitar o tempo que ainda nos resta em relação a esse painel, acho que é inevitável falarmos de segurança jurídica hoje no Brasil e não mencionarmos a expressão cunhada pelo ministro Bruno Dantas, o apagão das canetas. Todavia, em relação a essa expressão, nós temos um antídoto que está na Lei 13.655, de autoria do professor Anastasia, que reformou, que na realidade acrescentou dispositivos à Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, a LINDB. E, dado esse contexto em que é inevitável falar sobre o apagão das canetas, sobretudo no âmbito da infraestrutura, dos investimentos e das decisões que são tomadas, especialmente no universo da regulação da infraestrutura, que hoje é sustentada pelo investimento privado, é importante comentar sobre os efeitos que a LINDB trouxe para o direito brasileiro. Eu tenho, na realidade, duas reflexões, duas provocações que eu queria trazer aqui para os nossos expositores. A primeira delas é a que veio a LINDB? Qual o propósito da Lei 13.655? E, de outro lado, a LINDB pegou. Queria começar aqui pelo ministro André Mendonça, para que ele pudesse nos comentar para todos nós qual é o papel, qual é a função da LINDB. E a segunda questão eu dirigiria especialmente, professor Anastasia, para o senhor. A LINDB pegou ou não pegou? Agora que o senhor exerce a função de ministro do TCU, qual é a aplicabilidade dessa importantíssima lei no âmbito da Corte de Contas? Ministro André Mendonça, por favor. Bom, Marco Aurélio, primeiro que reconheceu a importância da LINDB, e reconhecer a importância da LINDB é reconhecer a importância do ministro Anastasia, que poderia até se chamar Lei Anastasia, né? Dada o seu DNA. E eu me lembro, quando ainda se tramitava no Congresso, o próprio TCU, ou acho que a Associação de Classes do TCU, se manifestou contrária à lei.
eu estava na CGU e a CGU era o ministro Wagner, CGU e AGU tinham que se manifestar. Eu me lembro que nós nos reunimos, lemos o projeto e falamos, isso aqui é essencial. A CGU, através do próprio ministro Wagner, se manifestou publicamente à época, sofreu muitas críticas de órgãos de controle, porque estaria acabando com o poder do controle, etc, etc, etc. E, na verdade, a nossa avaliação é que, ao contrário, legitimava o controle. Mas também garantia que o gestor público tivesse o mínimo de segurança para tomar decisões. Então, para mim, foi um divisor de águas. Sobre se pegou ou não, eu diria, sem dúvida que sim, mas faço algumas considerações. Por que sim? Porque eu me recordo, principalmente com o ministro da Justiça, alguns pareceres que vinham jurídicos em relação a políticas públicas que precisávamos fazer, pareceres da AGU fazendo referências a dispositivos da LINDB para dar sustentações jurídicas à política pública que se queria fazer. Às vezes era a rescisão de um contrato, às vezes era a celebração de um contrato, às vezes uma política pública específica na área de segurança. Então, o papel preventivo que se exerce de controle por parte da AGU já computava o fator LINDB na análise de risco jurídico para o gestor tomar uma decisão. Por outro lado, no âmbito do controle externo, o âmbito da CGU eu tenho certeza que sim. A professora Anastasia vai ser a melhor pessoa a responder sobre isso. O que eu tenho segurança é a partir também de uma análise do judiciário que nós ainda não a utilizamos na sua potencialidade. As decisões judiciais ainda não utilizam todo o potencial de significado e significância da LINDB. Talvez, no âmbito do controle externo, isso ainda aconteça. Mas a professora Anastasia foi muito feliz. A lei boa é aquela lei que se consolida com o tempo. Vai se criando uma doutrina, uma jurisprudência administrativa, uma jurisprudência por parte do próprio Poder Judiciário, que vai dando a formatação e a consolidação. Ou seja, pegou por hoje, mas não alcançou toda a sua potencialidade. E alcançará, porque ela é uma lei muito bem construída, muito razoável, traz questões principiológicas essenciais para quem toma a decisão, para quem analisa as decisões tomadas no âmbito administrativo. Professor Aires Brito, queria ouvir o senhor a respeito do tema também. Eu concordo. Apenas eu tenho essa preocupação metodológica de ler todo o regulamento, toda a instrução normativa, toda a lei, à luz da Constituição. Eu não interpreto a Constituição à luz da lei, porque a Constituição apostou muito na sua própria força normativa. Eu sempre vejo a lei e o regulamento, um decreto regulamentar, uma instrução normativa, sempre a partir da Constituição. Porque entendo que aí a gente tem segurança jurídica máxima, né? A lex máxima é o parâmetro de todos nós. No âmbito da administração pública, que nos interessa mais de perto, né, é muito seguro para o poder, para as concessionárias, saber do poder concedente. Como é que atua o poder concedente? Como é que atua a administração pública? Por isso eu fiz aquela interpretação do artigo 37, cabeça. O que o artigo 37, cabeça, disse? Primeiro, tudo começa com a lei, né?
Para o indivíduo é interessante isso. A ausência de lei não é ausência de direito. Porque se não houver lei, o indivíduo está autorizado a fazer o que bem entender. A lei é para o indivíduo um freio, não é um acelerador. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Se não existe lei, ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Ou seja, o direito é maior do que a lei. A ausência de lei para o indivíduo não é ausência de direito. Porém, para o administrador, a ausência de lei é ausência de direito. Porque a lei é o acelerador da administração pública. A administração jaz como um carro frenado. É preciso o acelerador da lei. Sem lei, a administração não pode fazer nada. Até porque, para ingressar no universo de terceiros, no patrimônio, na liberdade de terceiros, a administração tem que estar escudada na lei. Porém, não basta a lei. Ela é necessária, mas não é suficiente. É preciso que ela seja aplicada, interpretada e aplicada por aqueles outros modos, por um modo moral. Por exemplo, faz parte do princípio da moralidade a adimplência dos contratos. Isso é segurança jurídica. A boa-fé, a lealdade, o decoro. Não é bom o administrado saber disso? A empresa saber disso? Quais são os conteúdos do princípio da moralidade? Para conciliar poder e pudor. Aí vem pessoalidade, publicidade, etc., e eficiência. O que é que está dizendo a Constituição? E é bom que saibamos disso, que as empresas saibam disso, as concessionárias saibam disso. A Constituição está dizendo assim, não interessa quem administra, como não interessa quem governa. Interessa como se administra, interessa como se governa. Ou seja, o como é mais importante do que o quem. E isso é segurança jurídica. Como é segurança jurídica, o ministro André falou muito bem, já se sabe por antecipação que a separação dos poderes reproduz, digamos assim, a anatomia de um rio. O rio não tem nascente, corrente e foz. Qual é o rio que não tem nascente, corrente e foz? Na fisiologia do Estado, na dinâmica do Estado, a nascente ou fonte é o poder legislativo. A corrente é o poder executivo, que é chamado de executivo por gravitar na órbita da execução das leis. Expede decretos de regulamento para fiel execução das leis, medidas provisórias com força de lei, toma iniciativa privativa de certas leis, sanciona projetos de lei, veta projetos de lei, né? Publica já as leis, promulga já as leis. É um gravitar na órbita da lei. Mas é preciso que haja um poder posterior aos outros dois e exterior aos outros dois, e dotado de igual independência e dotado de igual força deliberativa, para dizer se o legislativo legislou de acordo com a Constituição e se o executivo se situou nos marcos da pura execução de obediência à lei. E esse poder, no mundo civilizado todo, é o judiciário, é a embocadura, nascente, corrente e foz. Isso é segurança jurídica, já sabe disso por antecipação. E no âmbito do judiciário, nós temos, por exemplo, 91 tribunais de justiça. Nós só temos um Supremo Tribunal Federal. Eu falei anteriormente, 5 pessoas estatais, uma nação. Milhares de leis, centenas quase, mais de uma centena de emendas à Constituição, uma só Constituição. É a trajetória da tríplice unidade. Isso ordena o pensamento da gente, isso é segurança jurídica. 91 tribunais judiciários, quantos Supremos Tribunais Federais? Só um. Só um Supremo. Não é que ele seja superior aos outros, no sentido hierárquico, não é. É funcional, se trata de distribuição, segundo Montesquieu, racional, lógica, né, de distribuição de funções. Tudo começa com o legislativo, passa pelo executivo, termina no judiciário. O legislativo é ambivalente, né? Ele tanto expede normas legais quanto normas constitucionais, via emendas. Então, o legislativo edita normas constitucionais também, ele é ambivalente. O executivo é ambivalente. Ele é chefe do Poder Executivo Federal, estou falando do presidente da República. É chefe do Poder Executivo Federal e é presidente da República Federativa do Brasil. Representa o Brasil, sobretudo, nas relações internacionais, é ambivalente. O Supremo é ambivalente. Ele é o órgão de cúpula do Judiciário, entretanto, nas decisões definitivas de mérito, ele vincula os outros dois poderes. Efeito interna corporis, efeito externa corporis do seu funcionamento.
Eu fui dizer outro dia isso na rede social, só fui fuzilado, porque diziam que eu estava defendendo a superioridade do Poder Judiciário. Não se trata de superioridade, se trata de falar por último. O ministro André Mendonça disse bem. Agora, é infalível o Supremo? Não é infalível. Kelsen dizia isso, é preciso que haja uma instância estatal que dê a palavra derradeira imperativamente, em nome do Estado. Porque, senão, as contendas que tanto instabilizam a vida coletiva, os dissídios, as controvérsias, vão descambar para o interminável, vão resvalar para o infinito. É preciso um ponto terminal, lógico, isso é civilizado. É o Poder Judiciário. Agora, o que chamam de ativismo, olha, eu tenho discordado de quase tudo. O ministro Mendonça disse bem, o ministro André Mendonça, ativismo é proibido, porque é usurpação de função, o legislativo e o executivo. Agora, proatividade interpretativa é outra coisa. É o esforço intelectivo para extrair do texto normativo interpretado todas as suas angulações normativas, todo o seu potencial normativo, todos os seus conteúdos normativos. Isso é proatividade, porque pela proatividade interpretativa, o Supremo não fica aquém da sua função de exaurir os conteúdos normativos desse ou daquele texto interpretado. Se pelo ativismo é proibido ir além dos conteúdos do texto normativo, pela proatividade se cumpre o dever de não ficar aquém. E essa distinção sutil entre ativismo e proatividade não tem sido feita, a meu juízo, com a devida precisão aqui no Brasil. Eu, ministro Mendonça, tenho abonado as decisões do Supremo, mesmo as tidas por polêmicas, etc. E como é bom saber que há um ponto terminal, isso é fator de segurança jurídica. Né? Bem, conhecer a jurisprudência do Supremo é fundamental. Conhecer a Constituição. Por que ela se chama de Constituição? Vou terminar. Constituição é a maneira particular de ser de todas as coisas. Né? Esse microfone tem sua Constituição, minha gravata tem sua Constituição, esse lápis tem a sua Constituição, o celular tem a sua Constituição, tudo tem sua Constituição, maneira particular de ser, peculiar de ser. Todo país tem uma maneira peculiar de ser juridicamente. Constituição é a maneira peculiar, maneira jurídica peculiar de ser do Brasil. E o Brasil tem uma identidade jurídica que está, sobretudo, nos seus princípios, a partir da Constituição. Os direitos e garantias são chamados de fundamentais porque plasmam a identidade de cada um de nós, fundamentam a personalidade. Não há personalidade de cada um de nós e os direitos fundamentais, liberdade de iniciativa, por exemplo, liberdade de locomoção, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de trabalho. Sem os direitos fundamentais, a personalidade humana se esboroa, é varrida do mapa, se desmilingue, e nós passamos a subindivíduos e subcidadãos. Então, conhecer isso, não é? Com precisão a nossa Constituição, com tecnicalidade, com inteireza, é fundamental para a gente entender essa fúria legislativa, esse furor legiferante, essa volúpia de normatização logo abaixo da Constituição. O parâmetro é a Constituição, me parece, e é a função do Supremo Tribunal Federal, para o que conta o Supremo com a qualificadíssima presença do ministro André Mendonça. Muito obrigado, ministro Reis Brito. Professora Anastasia, qual é a significância da LINDB? E, afinal de contas, ela pegou ou não pegou? Muito obrigado, Marco Aurélio. Primeiro, eu queria cumprimentar ambos os ministros, Carlos Aires e André Mendonça, pelas belíssimas posições, corroborando integralmente com ambos. Me permita acrescer tão somente a questão da agência reguladora, que eu acho que o ministro André Mendonça foi muito feliz nas suas observações nesse processo de captura que as agências, infelizmente, sofreram e talvez ainda sofram. Talvez no futuro nós tenhamos de partir para um processo não só de capacitação, mas de provimento previamente selecionado, não é? Através de um processo de certificação para eventuais candidatos, mas acho que a observação é muito importante e é muito bem-vinda. E me permita, tão somente, ministro Carlos Aires, porque
Vossa Excelência sempre falando de maneira sempre tão preparada, erudita e com toda a verdade, que eu lembrava os ditos políticos do interior de Minas, que dizem por lá. Antigamente dizia-se mais que hoje, felizmente. Aos amigos tudo, aos inimigos basta a lei. Então, é exatamente essa visão deformada que ainda existe, vez por outra, que nos causa esse embaraço. Mas, meu caro Marco Aurélio, respondendo à sua indagação, a lei foi proposta num momento histórico brasileiro que lançou sobre ela algumas dúvidas completamente infundadas, que ela teria sido proposta com o objetivo de acobertar malfeitos, porque ela foi, a propósito de 2015, aprovada em 2018, exatamente durante o período da Operação Lava Jato, e, infelizmente, nós tivemos alguns elementos mais radicais, digamos assim, de alguns órgãos de controle, que vinham na atual Lei 13.655, que não está lá em nenhum momento, nunca esteve, com a tentativa de proteger atos ilícitos. Isso jamais aconteceu. E houve, de fato, um certo inconformismo, uma certa incompreensão, mas, felizmente, superada. O Tribunal de Contas da União já vem aplicando em diversos acórdãos esta lei. A matéria já está bem, vamos dizer assim, acolhida. É claro que depende totalmente do fato concreto. Eu observo, interessante, que os advogados, quando vão à tribuna apresentar suas sustentações orais, a lei é citada, dentre 10 advogados, 11 a citam. Então, isso é um sintoma mais positivo, porque significa, de fato, que ela tem esse apelo pela interpretação necessária nas coisas da administração. Então, o tribunal já vem aplicando. Aliás, a academia criou um observatório para acompanhar o TCU nas questões relativas à aplicação da 13.655. O decreto regulamentador da Lava do ministro André Mendonça, quando a AGU, também colabora demais, e eu sou muito otimista. E como foi aqui mencionado, é um processo legislativo, ele é lento, a lei não é revolucionária, ela não surge hoje e amanhã se muda o comportamento. A necessidade da consolidação doutrinária e jurisprudencial, já a vasta doutrina, diversas obras publicadas sobre essa legislação. Então, eu sou muito otimista quanto a seu futuro, a curto, médio e longo prazo. Claro que ela, como toda lei, deve ser objeto de aperfeiçoamento, de interpretação, mas acredito, de fato, que ela vai permitir uma colaboração, um aperfeiçoamento e, ao mesmo tempo, um dinamismo maior na administração para nós afastarmos a ideia tão nefasta do apagão das canetas, para que o gestor possa decidir sem medo e o próprio empresário possa também investir sem medo, com a previsibilidade, a confiança que foi tão bem lembrada e, ao mesmo tempo, num ambiente amigável para que haja esse desenvolvimento. Então, eu sou otimista. Agora, não poderia ser diferente na medida que eu sou autor dessa lei e a defendo de maneira muito ardorosa. E, de fato, houve resistência na época até no próprio TCU e, por ironia do destino, estou lá hoje para discuti-la, mas tendo dos meus eminentes pares ministros uma acolhida muito positiva, que já se aplica, como eu disse e reitero, em diversos acórdãos votados no último ano, nos últimos meses, pelo TCU. Então, concluo dizendo isso. Sou otimista e acredito na sua plena aplicabilidade. Doutor Marco Aurélio, se me permite, ainda aqui quebrando um pouquinho o protocolo, eu esqueci de dizer, eu também gosto da lei, da Lindbergh, gosto, e acho que ela veio para ficar, bem concebida, bem inspirada. Agora, é preciso lembrar, como dizia Humberto Eco, ninguém lê o mesmo texto. Duas pessoas leem o mesmo texto diferentemente. Anne Nan, uma pensadora francesa, dizia: as coisas não são como efetivamente são. As coisas são como somos. Assim é se lhe parece. Pirandello. Perfeito. Assim é se lhe parece. Fernando Pessoa dizia: o universo não é uma ideia minha. A ideia que eu tenho do universo não é uma ideia minha. É difícil para nós da área jurídica dizer assim: a norma jurídica não é uma ideia minha. A ideia que eu tenho da norma jurídica é que é uma ideia minha, humildemente. A gente quer se fazer de legislador, né, na hora de interpretar. Isso é ativismo, isso é proibido. Mas essa lei veio para ficar. É como a democracia. Olha, a democracia não vence por nocaute. Quem vence por nocaute é ditadura. A democracia é processo, é por acúmulo de pontos. O que nos cabe, inclusive a partir da iniciativa privada, é prestigiar a democracia. Outro dia eu dizia, não se pode fazer da liberdade de expressão, que é a maior expressão da liberdade, sem dúvida,
como não se pode fazer da imunidade parlamentar, uma via de corte dos pulsos da democracia. Se a pretexto de usar da liberdade de expressão, a pretexto de usar da imunidade parlamentar para cortar os pulsos da democracia, o que vai suceder? A democracia vai morrer por assassinato. E a liberdade de expressão vai morrer, tanto quanto a imunidade parlamentar, vai morrer por suicídio. Por quê? Porque liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de iniciativa, imunidade parlamentar, tudo é conteúdo da democracia, né? Esse princípio continente. Então, a lei veio, é bem inspirada. Aos pouquinhos ela vai se sedimentando. As nossas coordenadas mentais vão se abrindo para a gente entender melhor os propósitos da lei, que são os melhores propósitos. Então, eu subscrevo esse aval, esse endosso acadêmico aos méritos da Lindbe. Endosso e aval, professora Aires Brito, professora Anastasia, que o setor produtivo também reforça. A Lindbe veio trazer uma grande evolução, uma grande revolução sobre o direito público. E, como eu dizia, é um antídoto em face do apagão das canetas. Então, eu quero, inclusive, neste momento, parabenizar o ministro André Mendonça pelo esforço que foi feito para a consolidação do aparato normativo, legislativo, para que pudéssemos tratar a realidade como ela é. Demanda coragem, demanda empatia. A Lindbe, particularmente, significa a empatia entre todos os atores envolvidos, entre os decisores, entre os formuladores da política pública, entre os executores. Então, para o setor privado, reforço, é um indicativo de uma revolução. Nós fomos, podemos ver aqui, brindados com palestras, com aulas magnas, inspiradoras. Nada podia ser mais pertinente, mais conveniente para essa manhã do nosso segundo dia do nosso congresso da Bienal das Rodovias. Eu quero enormemente agradecer a agenda, ao tempo disponibilizado, tanto pelo ministro André Mendonça, pelo ministro Aires Brito, pelo ministro Antônio Anastasia, congratulá-los pelo legado que já deixaram, deixam e deixarão para a nação brasileira, não só em termos de segurança jurídica, mas em termos das reflexões e da evolução do nosso direito. Muito obrigado pelo compartilhamento dessas importantes reflexões. Seguimos com o nosso congresso.